Pessoal aí do Instagram, ó, acompanha aí os nossos aulões no Facebook, tá certo? Grande Davi, professor Romilson, a turma toda aí. Então acompanha lá no Facebook, Luiz Carlos Noronha, que nossa aula está lá, ok? Vamos continuar aqui nossa aula. Translação de um espelho. Então vamos lá, pessoal. Ó, o que é essa parte de translação de um espelho? Presta atenção. Pode ocorrer duas coisas. Na primeira imagem, preste bem atenção à primeira imagem aqui. Ó. Na primeira imagem, o objeto está aqui e o espelho está aqui. Ó. O espelho é isso aqui, tá? O de preto. Beleza? Aí você vai pegar e vai afastar o espelho. Nós sabemos que a distância do objeto ao espelho é a mesma da imagem ao espelho. Nós sabemos disso, né? Quando você está próximo do espelho, sua imagem está próxima. Quando você está próximo do espelho, sua imagem está próxima. Se você se afasta do espelho, sua imagem se afasta. Então, a distância do objeto ao espelho é a mesma da imagem ao espelho. Isso aí a gente aprende, ok? São equidistantes, distâncias iguais. Então, pessoal, voltando lá para o nosso PowerPoint, nós vimos que se o espelho se afasta X, tá certo? Aí muda, ó, tá aqui o espelho, ó. O espelho agora se afastou. Se o espelho se afasta, a imagem também se afasta. Mas há uma diferença. O primeiro, o espelho está fixo, tá? E eu vou afastar o objeto. Aí a imagem vai afastar também, lógico. No segundo aqui, ó, o que eu quero que vocês vejam aqui no desenho, é que quem vai afastar é o espelho. Eu vou andar aqui o espelho de uma distância D. Então a imagem também vai andar. Então a gente vai ver qual é a diferença, o que é que ocorre. Que na hora que um espelho, ó, translação de um espelho plano, na hora que o espelho anda D, tá? Vocês têm que ver aí, ó, que a imagem vai andar 2 vezes a distância que o espelho andou, tá certo? Vocês que estão aí no Instagram, a aula está sendo pelo Facebook, ao vivo, Luiz Carlos Noronha, é só ir lá no Facebook. Essa parte aí que vocês estão vendo aí, esse verde aí, o chroma key, né? Tá tudo lá com a nossa aula, ok? Então, pessoal, o mano Roberto aí, ó, todo mundo assistindo aí, grande Breno Camacho, né? O homem aí, nosso exemplo de veterinário aí, da parte de animais. Parabéns, Breno. Sobrinho do meu amigo, professor Marcílio, né? Grande Marcílio. Então, pessoal, olha só. Quando o espelho anda D, a imagem vai andar o dobro, tá? E lógico, olha aqui essa outra observação que eu botei, que a velocidade da imagem também vai ser o dobro, tá? Porque se ela vai andar 2 vezes, ela tem que ser 2 vezes mais rápida que o espelho, porque ela vai andar 2 vezes mais do que o espelho. E quando o espelho para, a imagem para. Então, se quando eu estou aqui com o espelho plano, se eu afasto o espelho plano de uma distância D, a imagem vai andar 2D, como a gente está vendo aí no slide, que a gente botou aí a demonstração, mas não precisa dessa demonstração, tá? Mas quando o espelho anda D, a imagem anda 2D, e ela tem que ser ao mesmo instante. Então, se ela anda o dobro, ela tem que ter o dobro da velocidade. Senão, o que é que acontecia? O espelho andava e a gente parava e a gente ia ver a imagem, nossa imagem correndo para parar. Não, quando o espelho para, ela também para, ok? Então, nós vamos fazer um exercício exatamente sobre isso, beleza? Como é que ocorre, como é que essas questões vêm aí nos concursos e no Enem, ó. Veja aí o exercício, perdão, uma aguinha aqui. Lembrando que todos os domingos estamos aqui às 10 horas da manhã, tá? O pessoal do Instagram aí, a gente está só divulgando a aula, mas a aula está sendo pelo Facebook, ok? Essa tela aí atrás é onde está lá a projeção dos nossos slides. Então vamos a um exercíciozinho. Preste bem atenção, porque se cair essa questão, a gente não pode perder lá. Ó, um caminhão, tá certo? Se desloca numa estrada plana, tá? Grande John, um abração aí, John Everton, né? Um caminhão se desloca numa
estrada plana, tá? Retilínea e horizontal, com a velocidade constante de 20 km por hora, afastando-se de uma pessoa parada à beira da estrada. Então o caminhão se desloca numa estrada plana, retilínea e horizontal, com velocidade constante de 20 km por hora, afastando-se de uma pessoa parada à beira da estrada. Aí vem a primeira pergunta que pode aparecer no Enem. Nós vamos ver os dois casos aí que podem aparecer no Enem, ok? Olhando pelo retrovisor, com que velocidade o motorista verá a imagem da pessoa se afastando? Então, ó, olhando pelo retrovisor, com que velocidade o motorista verá a imagem da pessoa se afastando? Ora, pessoal, o motorista passa por uma pessoa na estrada, tá certo? Deixa eu voltar aqui para a câmera em mim, para cá, câmera em mim. O motorista, tá certo? O motorista, ele está no caminhão e passa por uma pessoa. E ele olha pelo retrovisor. Quando o motorista olha pelo retrovisor, você tem que lembrar que o retrovisor ali, ele está considerando um espelho plano, tá certo? E você tem que levar em conta que em relação ao motorista, esse espelho está parado. Preste bem atenção, que o conceito de movimento e repouso é relativo. Essa é a primeira questãozinha que pode aparecer no Enem, conceito, diferença entre repouso e movimento. Por exemplo, já caiu no Enem, se não me engano era Cebolinha vinha descendo num skate, uma ladeira, tá? Ia passando por várias pessoas, por Mônica, por Cascão, por várias pessoas. Mas em relação ao skate, Cebolinha estava em repouso, porque a distância entre Cebolinha e o skate era a mesma, tá? Então, em relação ao skate, Cebolinha estava em repouso, porque a sua distância em relação ao skate era a mesma, ele descia junto. Então, se você está dentro de um carro a 100 km por hora, em relação ao retrovisor do carro, ao banco do carro, a caixa de marcha do carro lá, em relação a qualquer ponto lá do carro, você vai estar em repouso, porque a sua distância em relação ao retrovisor do carro permanece a mesma. Você está em movimento para quem está parado na estrada, tá? Porque você passou num carro, em relação a quem está parado na estrada, sua distância está variando com o tempo. Então você está em movimento num carro, você passando em relação a quem está sentado na beira da estrada. Mas em relação à direção do carro ali, numa estrada, numa linha reta, você está em repouso, porque a sua distância ali em relação à direção permanece a mesma, ok? Então, voltando lá para a nossa questão, ó, vamos reler a questão bem rapidinho e responder, tá? O pessoal que está aí, grande Nilson Viana, nosso músico, cantor, né? Homem forte do Apodi, da região do Oeste, de Mossoró, está nos acompanhando aí. Olha só, a gente vai fazer esse exercíciozinho, vão lá no Facebook, tá? E aqui no Instagram é só a divulgação, Facebook Luiz Carlos Noronha, você vai seguir a gente, não dá mais para adicionar porque está lotado, você segue a gente e está passando lá ao vivo, essa tela aí atrás é onde está lá a aula, ok? Então olha só, pessoal, vamos voltar à questão. Um caminhão se desloca numa estrada plana, retilínea e horizontal, com uma velocidade constante de 20 km por hora, afastando de uma pessoa parada à beira da estrada. Olhando pelo retrovisor, com que velocidade o motorista verá a imagem da pessoa se afastando? Ele quer a velocidade da imagem, tá? Cuidado, pessoal. A velocidade da imagem, o motorista vai olhar pelo retrovisor e ele quer saber a velocidade da imagem da pessoa que está sentada. Ora, quando o motorista olha pelo retrovisor, em relação ao espelho plano, que ele está considerando o retrovisor, ele está em repouso, porque ele está andando e a distância entre ele e o retrovisor do carro é a mesma. Então o motorista está em repouso em relação ao espelho. Então o espelho está parado. Se o espelho está parado, a velocidade da imagem é a mesma do objeto. Então se o caminhão passou por uma pessoa a 20 km, em relação ao caminhão, a pessoa está com 20 km, tá?
ou em relação à pessoa, o caminhão está com 20 km. Lógico, se você passa por um poste a 100 km por hora, qual é a sua velocidade em relação ao poste? 100 km por hora. Qual é a velocidade do poste em relação a você, sendo você o referencial? 100 km por hora. É como se o poste estivesse se afastando, ok? Então, olha, preste bem atenção. O motorista passou a 20 km por hora. A pessoa está parada na estrada. Em relação à pessoa, lógico, a velocidade do caminhão é 20 km por hora. Se o caminhão, em relação ao caminhão, ele está andando, lá para o caminhão, quem está andando? A pessoa. Então, a pessoa está andando com 20 km por hora também. Ok? Isso é lógico, a gente aprende lá no primeiro ano. Você passa por uma pessoa parada, se você vai a 100 km por hora, pegando o carro como referência, a pessoa é que está a 100 km por hora. Ok? Então, pessoal, se o caminhão passou a 20 km por hora, 20 km por hora em relação à pessoa, e olhou pelo retrovisor, qual vai ser a velocidade da imagem? 20 km por hora também, tá certo? Porque o motorista, em relação ao retrovisor, ele está vendo, o motorista está vendo o retrovisor parado, tá? Em relação ao motorista, o retrovisor está parado. Então, se o espelho está parado, a velocidade da imagem é igual à velocidade do objeto, ok? Agora vamos para a letra B, ó. Deixa eu apagar aí. Vamos para a letra B, ó. Se a pessoa pudesse ver sua imagem refletida no espelho retrovisor do caminhão, com que velocidade veria sua imagem? Então preste bem atenção, ó. Se a pessoa pudesse ver sua imagem no espelho, em relação à pessoa, esse espelho do caminhão está em quê? Em movimento. A pessoa vai olhar pelo espelho do caminhão que passou, se ela pudesse ver a sua imagem, em relação ao espelho, essa pessoa está vendo o espelho se movendo. Ora, neste caso, a pessoa, para ver sua imagem no espelho do caminhão, supondo que ela possa ver, se o espelho está em movimento, a velocidade da imagem tem que ser o dobro da do espelho. Toda vez que o espelho está em movimento, a velocidade da imagem será o dobro. Então, como o espelho está no caminhão e o caminhão está a 20, então a velocidade do espelho é 20. Mas ele pediu a velocidade da imagem. A velocidade da imagem, nesse caso, vai ser o dobro. Por quê? Porque o espelho está no caminhão que está em movimento. 2 vezes 20 vai ser 40. Ok? Então, fechando essa questão aí, tá? Vamos fechar essa para a gente dar continuidade. O pessoal que está aí, ó, no Grande Álvaro, a turma toda, Álvaro Miranda, a turma aí, ó, Rogério. Então, o pessoal que está aí acompanhando também pelo nosso Instagram, vai lá no Facebook, que a aula está sendo ao vivo pelo nosso Face, tá? Luiz Carlos Noronha. Vai lá, é lotado, o Face só cabe 5.000 pessoas. Você vai lá e nos segue, tá, para assistir a aula. Então, vamos fechar essa questão para ir para outro assunto, ó. Um caminhão se desloca numa estrada plana, que é a estrada, tá? Uma estrada plana, retilínea e horizontal, com a velocidade constante de 20 km por hora, afastando de uma pessoa parada à beira da estrada. Letra A. Olhando pelo retrovisor, pelo espelho retrovisor, com que velocidade o motorista verá a imagem da pessoa? Então, ó, o motorista olhando pelo espelho retrovisor, o motorista olhando pelo espelho, para o motorista, esse espelho está parado, em repouso, porque a distância entre o motorista e o retrovisor do caminhão não muda. Então, ele está parado. Então, para o motorista, o retrovisor está parado. Então, a velocidade da imagem, se o espelho está parado, é igual à velocidade do objeto. Então, para o motorista, a pessoa está andando com 20 km por hora. Então, a velocidade da imagem vai ser quanto? 20 também, ok? Porque ele pediu a velocidade da imagem, tá? Ele pediu a velocidade da imagem, ok? Vista pelo motorista olhando no seu retrovisor. Para o motorista, o retrovisor está em repouso. Se para o motorista o retrovisor está em repouso, então a velocidade
quando o espelho está parado, a velocidade da imagem é igual à velocidade do objeto. Então, se o motorista passou pela pessoa a 20 km por hora, é a mesma coisa dizer que a pessoa passou por ele a 20. Então, a velocidade é 20 do objeto, da imagem vai ser 20. Agora, a letra B, fechando de novo, se a pessoa pudesse ver a sua imagem no espelho retrovisor. A imagem vista por essa pessoa, o espelho agora está andando, porque para a pessoa, o espelho está andando. Então, quando o espelho está andando, a velocidade da imagem é o dobro. Então, se o espelho está no caminhão, está andando a 20, tá? A velocidade da pessoa, da imagem da pessoa, visto pela pessoa, como a pessoa está, se ela puder ver a imagem no espelho do caminhão, como esse espelho está andando, a velocidade é o dobro da do espelho. Como o espelho está no caminhão e o caminhão está a 20, a velocidade da imagem vai ser 40. Ok, pessoal? Eu espero que a gente tenha mostrado aí para vocês direitinho esse exercício e vamos para outro, beleza? Ó, lembrando também, viu, Manuela, todo mundo, César Noronha, meu mano, lá da Casa da Pizza. Hoje tem promoção lá da Casa da Pizza em Potilândia, tá certo? Ele vai já mandar aí o WhatsApp para eu divulgar aí para vocês. Lembrando que quem está aí no Instagram, a nossa aula está sendo ao vivo no Facebook, tá? Então, essa tela verde que vocês estão vendo aí, ó, lá está projetado o aulão, o aluno está acompanhando na minha frente aí, tá? Tudo bem direitinho, beleza? No Instagram aqui eu só estou divulgando aí o nosso aulão. Vamos para a próxima questão aí, ó. Acompanha aí a leitura, ó. Numa sala com a parede espelhada, uma pessoa se afasta perpendicularmente dela com a velocidade de 2 metros por segundo. A velocidade escalar com que a pessoa se afasta de sua imagem é... Então vamos lá, vamos ver o referencial. Sempre é o importante o referencial, ok? Olha, Cecília Fernandes aí, minha sobrinha, um beijão, a gente está aqui na aula ao vivo, viu, Cecília? Beijão, te amo, viu? Sobrinha aí, neta da minha irmã Bazinha, Carminha, de Carlos Arthur, mestre, engenheiro Carlos Arthur. Então, pessoal, vamos voltar para a questão aqui, ó. Numa sala com a parede espelhada, uma pessoa se afasta perpendicularmente dela, com uma velocidade de 2 metros por segundo. Então, o espelho está parado, tá? E a pessoa está se afastando dele, ó, com a velocidade de 2 metros por segundo. 2 metros por segundo, ok? A velocidade escalar com que a pessoa se afasta de sua imagem é... Pessoal, se o espelho está parado, se a velocidade do objeto é 2, a velocidade da imagem também vai se afastar e a velocidade da imagem é a mesma do objeto, porque o espelho está parado. Quando o espelho está parado, quando eu me aproximo do espelho, minha imagem chega, quando eu me afasto, minha imagem se afasta com a mesma velocidade. Agora, olhe só, ele perguntou, a velocidade escalar com que a pessoa se afasta da sua imagem. Não é em relação ao espelho, ele quer em relação à imagem. Então, preste atenção. A velocidade do objeto, vírgula, em relação ao espelho, ele deu 2 metros por segundo. Como o espelho está parado, a velocidade da imagem em relação ao espelho também vai ser 2, porque o espelho parado, a gente sabe que a velocidade do objeto e a imagem é a mesma, até porque quando a gente chega no espelho, a imagem já está lá também. Então, eles têm a mesma velocidade. Ok? Tudo bem. Só que ele não pediu isso, ele pediu a velocidade do objeto em relação à imagem. É como se eu parasse a imagem, tá certo? Então, o objeto vai ter uma velocidade o quê? 4. Vai ser a soma das duas, tá certo? Porque eu estou tomando como referência a imagem, é como eu parasse a imagem. Então, a imagem, eu sei que ela não está parada, ela está andando com 2, mas como ele pediu em relação à imagem, se eu pudesse parar a imagem, esse 2 dela iria para o objeto, então seria 4 metros por segundo. Ok? Então, lembre-se sempre disso. Como o espelho aí está parado, a velocidade do objeto é sempre igual à velocidade da imagem. Sempre. Tá certo? Agora, como ele está
pediu a velocidade do objeto não em relação ao espelho, em relação à imagem, é como se eu parasse a imagem. Então, parando a imagem, né, o objeto está se mexendo com 2, pegou os 2 na imagem que eu parei, então vai ser 4. Ok? Isso é questão de mais de interpretação, essa parte aí bem de português. Ok? Lembrando aí o pessoal que está aí no Instagram, que a nossa live está sendo ao vivo, essa aula, pelo nosso Facebook, Luiz Carlos Noronha. Vamos fazer mais uma questão e a gente dá uma paradinha aqui, ok? Vamos lá. Olha aí. Para tomar uma aguinha e vocês também saírem um pedaço. Depois a gente volta, ok? Tem o seguinte. Uma partícula cai verticalmente sobre um espelho plano. Uma partícula cai verticalmente sobre um espelho plano, que está na horizontal. Então está aqui um espelho plano. Ixi, deixa eu só apagar aqui. Para desenhar assim é horrível. Está aqui um espelho plano, suponho que aí seja plano. Está aqui um espelho, vou botar a letra E, ele está na horizontal. E uma partícula está caindo. Aqui. Uma partícula de massa M está caindo. Ok? E o espelho está voltado para cima. O modo da aceleração da partícula em relação à sua imagem é... Então, olha só. Se a massa está caindo, o espelho está parado. Então, ela vai caindo com uma certa velocidade. Essa velocidade, ela vai variando, tá? Essa velocidade inicial, ela vai variando porque ela está sob aceleração, né? Nós temos a força-peso. Então, vai variar a velocidade, ela é V, depois passa a ser um V final, vai mudando a cada instante, ok? E essa partícula está caindo. E lá embaixo tem um espelho plano horizontal, com a face polida voltada para cima. Então, vai aparecer aqui a imagem. Como ela está caindo, vindo para o espelho, a imagem também está vindo para o espelho, e ela vai vir, a velocidade da imagem vai ter a mesma velocidade do objeto em cada ponto, certo? Ela também vai mudar, porque se o objeto está caindo, tem a força-peso, é um MRUV, a velocidade não é constante. Toda vez que existe uma força resultante diferente de zero, existe uma força, tá? Existe a força, lógico que é diferente de zero, então existe a aceleração, essa aceleração muda a velocidade, ok? Então, como o objeto está caindo, existe a força-peso, a gente aprende que a velocidade varia, porque quando tem uma força resultante diferente de zero, que neste caso é a força-peso, a força-peso é a força com que a Terra atrai um objeto, então essa velocidade vai variar. E a velocidade da imagem será a mesma em cada ponto, também variando. Aí ele pergunta o módulo de sua aceleração. Todo mundo sabe que essa aceleração, quando um corpo cai, é de 9,8, é a aceleração da gravidade. 9,8, que aí ela arredondou para 10. Então, a aceleração da gravidade, que é calculada pelo tamanho da Terra, a massa da Terra, tá? Vocês veem isso direitinho lá em gravitação, ela é 9,8. Mas olha o que ele perguntou. O modo da aceleração da partícula em relação à sua imagem. Então, se ele perguntasse o modo da aceleração da partícula em relação ao espelho parado, era 9,8. Se ele perguntasse a aceleração da imagem em relação ao espelho parado, é 9,8. Mas ele perguntou qual o valor da aceleração do objeto em relação à imagem. Não foi em relação ao espelho parado. Então eu vou ter que parar a imagem. Se eu parar a imagem, essa aceleração, como a velocidade, passa tudo para o objeto. Então, se esse está caindo com 10, 9,8, e esse também está com 9,8, se eu paro esse, o 9,8 vai para lá, vai duplicar. Então, 2 vezes 9,8, ou 2 vezes 10, que ele botou 10, 2 vezes 10 metros por segundo ao quadrado, dá 20 metros por segundo ao quadrado. Tá? Cuidado, né? Por quê? Porque aí, ó, ele pediu em relação à imagem, tá? Todo objeto que cai na Terra, e ele misturou gravitação com ótica, espelho, né? Imagem. Então, ó, todo objeto que cai na Terra, ele cai com 9,8. Ele arredondou aí para 10, tá? Mas, então, se eu tenho um espelho parado, se um objeto vem caindo, ele cai com aceleração de
10 metros por segundo ao quadrado, ok? Mas em relação à imagem, então, eu não estou em relação ao espelho. Em relação ao espelho parado, ou aqui a Terra, todos os objetos caem com 9,8, com 10, ok? Mas ele perguntou o objeto em relação à imagem, foi o que eu acabei de explicar e desenhei aí para vocês. Em relação à imagem, a imagem está em movimento, eu teria que parar ela, então duplica, vai ser 20. Eu espero que vocês tenham entendido aí nesses exemplos que a gente fez.